Foi difícil ouvir a pregação de hoje, porque ela se ajustou certinho a mim. Mas eu precisava ouvir. Dificilmente alguém fala a respeito disso na igreja. É sempre aqueles sermões água com açúcar que você sai de lá emocionado, mas nada muda em sua vida. Bom mesmo é ouvir sermões que te levem a uma decisão. Afinal, por que vamos à igreja? Puxa! Deve ter sido bom mesmo. Mas, qual foi o assunto? Decifrando o Adventismo. Preparando um povo para o retorno de Jesus. Nem tudo que ouvimos pode parecer agradável num primeiro instante. Mas existem assuntos que, embora nos pareçam desconfortáveis, são extremamente necessários. Sabe, irmãos, eu gostaria de fazer um desabafo, e eu fico analisando os canais adventistas no YouTube, e percebo que existem 3 tipos que são mais aplaudidos, com grande número de visualizações e comentários favoráveis. São os de famosos da igreja, os sensacionalistas e os que espalham as fofocas. Esses 3. Mas existe um grupo que pouco é ouvido. A ele pouco se dá atenção. É o grupo dos que falam do pecado, dos que advertem, dos que alertam, dos que clamam por mudança. Esses não são tão bem quistos. Mas, se você se inscreveu nesse canal, é porque está preocupado com a sua salvação e a salvação de sua família, e não com o que o pastor X fez, ou o que falaram do cantor Y. Parabéns! Palmas pra você! É por você que o Decifrando o Adventismo existe. Muito obrigado! Hoje, iremos falar de um assunto que pouco ouvimos na igreja. Vamos falar de um pecado. Satanás tem um plano. Ele quer te destruir, mas hoje a palavra de Deus está entrando em sua vida. Amém por isso? Sabe que pecado é esse? Não é adultério, não é infidelidade nos dízimos, mas é tão pecado quanto. Vamos falar de um pecado que pode ser a desgraça na vida de um indivíduo em todos os aspectos. E não é um pecado incomum, pelo contrário. É muito comum. Os membros da igreja costumam se reunir para praticá-lo juntos. E muitos irão perder o céu por causa dele, não somente o céu, mas por causa desse pecado. A pessoa pode empobrecer, perder a saúde, a autoestima e até mesmo a família e os amigos. E não pense que ele é pouco comum entre os cristãos. Pelo contrário. A respeito desse mal, Jesus advertiu: e olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Lucas 21, verso 34. Isso mesmo, estou falando da glutonaria. E não saia do vídeo, escute por favor o que diz a mensageira do Senhor. Sobrecarregar o estômago é um pecado comum. E quando se usa demasiado alimento, todo o organismo é sobrecarregado. A vida e vitalidade, em vez de aumentar, diminuem. É assim como Satanás planeja. O homem utiliza suas forças vitais no desnecessário trabalho de cuidar do excesso de alimentos. Por tomar demasiado alimento, não apenas gastamos descuidadamente as bênçãos de Deus, providas para as necessidades da natureza, mas causamos grande dano a todo o organismo. Contaminamos o templo de Deus, que é enfraquecido e mutilado, e a natureza não pode fazer o seu trabalho bem sabiamente, como Deus designara que fosse. Em virtude de egoísta condescendência para com o seu apetite, o homem tem pressionado as forças da natureza, obrigando-a a realizar um trabalho que jamais deveria ser forçada a executar. Estivessem todos os homens familiarizados com a viva maquinaria humana, e poderiam não ser culpados de fazer isto, a menos, claro, que amassem de tal maneira a condescendência consigo mesmos, que preferirem continuar sua conduta suicida e morrer morte prematura, ou viver durante anos como um fardo para si mesmos e para os seus. É possível comer sem moderação, mesmo os alimentos saudáveis. Não se deve pensar que, pelo fato de haver alguém deixado o uso de artigos prejudiciais do regime alimentar, deva comer tanto quanto lhe aprouver. O alimentar-se em excesso,
Não importa qual a qualidade do alimento, atrapalha a máquina viva e estorva assim seu trabalho. A intemperança no comer, mesmo que seja alimentos saudáveis, terá efeito danoso sobre o organismo, e embota as faculdades mentais e morais. Conselhos sobre regime alimentar, página 131. Você precisa entender que seu cérebro deve controlar seu corpo e não o contrário. Coma pouco. Coma saudável. Busque a Deus. E seja um instrumento seu para levar muitos ao reino do céu. Obrigado por ter ficado até o final. Que a bênção do Senhor esteja em sua vida e na vida de sua família. Fique com Deus e até o próximo vídeo.